Bom, nós estamos finalmente no capítulo 28, Koach, certo? Havchet, o número 28 é força, Koach. E o que falamos até agora? Nos últimos capítulos falamos sobre pensamentos proibidos que atacam, afligem a pessoa. O que fazer, no último capítulo vimos o que fazer quando o pensamento vem no meio do dia, que a pessoa deve encarar isso como uma oportunidade de cumprir a mitzvah, de não ir atrás da tentação. Nossa pergunta agora, para o capítulo 28, para o Tânia, é o que fazer quando o pensamento errado vem no meio da reza, ou do estudo da Torá. E acontece, é muito normal. Tinha uma vez um Hassid, que ele foi para o Reb David de Mitalna. Ele falou, Rebbe, eu estou muito preocupado, porque eu fiz um negócio com uma personalidade não judia, um Poritz, um senhor feudal, algo assim, e sem querer, o valor que eu mandei não é exatamente o que precisava, eu estou preocupado, porque ele pode querer se vingar, o que eu faço? Estava estressado com isso. Ele não ia conseguir resolver, devolver o dinheiro para o Poritz naquele momento. Ele falou, ele pode se irritar e resolver se vingar de mim. A menina falou, ele não é judeu? Não tem problema, ele não vai nem perceber. Como? Como o senhor sabe? Porque ele não reza. Na hora da reza, nossa cabeça voa em todas as questões da humanidade. Tudo. Como que eu estou, minha saúde, meu dia. A única coisa que a gente não pensa durante a reza é na reza. Não deveria ser assim, mas é automático. Então o Rebbe falou, ele não reza, não vai nem perceber. Semana que vem você vai, devolve e está tudo certo. O que esse capítulo vem responder é o seguinte. Nós falamos de pensamentos que surgem, certo? São impulsos que aparecem na nossa cabeça. Claro que a pessoa não está pensando ativamente neles, porque senão, se é algo pecaminoso, é um pecado per si. Mas o que deixa a gente um pouco preocupado é com o seguinte. Falamos que se o pensamento aparece no meio do dia, é uma oportunidade de cumprir uma mitzvah. Isso não tem nada a ver com quando aparece na reza. Por quê? Porque quando você está rezando, você já está cumprindo uma mitzvah, não está? Existe uma regra que diz que você não para uma mitzvah para fazer outra mitzvah. Então, se eu já estou rezando e aparece um pensamento assim, não é uma oportunidade de cumprir a mitzvah, como falamos no capítulo passado. Aqui a situação é completamente diferente. Capítulo 28. E mesmo se aparecerem pensamentos de desejos pecaminosos durante a avodá dele, durante o serviço a Deus dele, no estudo da Torá, ou na reza que ele está fazendo com kavaná, isso é um diferencial. Se a pessoa está só lendo palavras sem pensar em Deus nem nada, então ele já nem está rezando de verdade. Tem que ter kavaná, tem que ter intenção. E se ele já está rezando com intenção e aí aparecem esses pensamentos, ele não deve dar atenção para eles, e sim, tirar eles da cabeça. Fácil. Essa Hadat é fácil. A gente já falou lá para trás o que quer dizer tirar o dá, tirar a cabeça disso, é simplesmente pensar em outra coisa. Se você está rezando, a gente vai ver mais para frente uma dica do nosso Rebbe para isso. Mas se você está rezando, pensa na tua reza. Apareceu, não se envolva com aquilo. E o Rebbe, o Alter Rebbe, aqui ele vai enfatizar muito o que quer dizer não se envolver. Porque assim, existem várias dicas de vários livros sagrados de como lidar com pensamento errado durante a reza. E na verdade, a gente está falando de pensamentos pecaminosos, mas qualquer pensamento que não tenha a ver com a reza, já está errado no meio da reza. Bom, então a gente tem, por exemplo, o Shulchan Aruch, que é o Código de Leis. Ele fala que a pessoa, quando aparece um pensamento estranho, alheio à reza, durante a reza, ele deve parar a reza, parar o estudo da Torá, até aquele pensamento sumir. Por quê? Mesma coisa que um cheiro desagradável. Se a pessoa está rezando, de repente vem algo muito mal cheiroso, passa o caminhão de lixo do lado dele, o que ele faz? Ele para a reza, espera o cheiro se terminar, e aí ele continua. Então, esse pensamento pecaminoso é como se fosse algo mal cheiroso. Ele espera o pensamento ir embora, e aí ele segue a reza. Já o Mishnah Brurá,
ele diz o seguinte, a pessoa deve lembrar um versículo na cabeça dele que diz Lev Taor Berali Elokim Veruach Nachon Chadesh Berkirbi, que Deus, o versículo fala que Deus me pôs um coração puro e um espírito correto, ele inovou dentro de mim. Então a pessoa lembra que mente e coração dele, quem deu foi Deus. Então pronto, ele consegue apagar aquele pensamento, porque não condiz com o que Hashem deu para ele. Tem uma outra filosofia que diz que ele deve ficar bravo com o pensamento. Fica, poxa, eu não devia ter pensado isso, está errado. Claro que não é a nossa visão. O Alter Rebbe, no Tânia aqui que ele falou, essa é Hadat. Tira a cabeça disso. Não para de pensar, porque a pessoa não consegue parar de pensar. Mas simplesmente ignora o pensamento. Tinha um Moshke, Moishale, ele tinha uma taverna. Todo dia haviam dezenas de bebuns, potenciais bebuns, beber na taverna dele. Um belo dia o Moshke cansou de ter essa parnuça, esse trabalho. Então ele resolveu mudar de vida. Mas claro que no final da tarde, à noite, lá começaram a bater na porta dele. 70 caras batendo na porta dele. Tocaram até a campainha. 70. Tapou os ouvidos, não fez nada. Porque ele sabia que se ele saísse para conversar com eles, explicar, em 2 minutos estaria ele lá servindo mágica. Dia seguinte, bateram na porta. Só que dessa vez, 60 pessoas. E aí foi diminuindo até que ninguém mais batia na porta dele. Isso é um exemplo de como o Alter Rebbe, ele fala, você simplesmente não pensa naquilo. A verdade é que a gente vai ver que nem sempre vai diminuir, mas pelo menos não dê atenção. E como se faz para, na prática, para expulsar esse pensamento? Que? Calma. Não, porque deve se expulsar o pensamento. Sim, mas vamos chegar lá. Não coloquemos a carroça na frente dos bois. Se o pensamento vem para ir embora, ele... Não, a verdade é a seguinte. De novo, vou lembrar uma coisa que a gente falou lá para trás no Tânia. Essa Hadat quer dizer você tirar a tua cabeça daquilo. Vocês todos conseguem. Quer ver? Uma bola laranja pulando em cima de um cavalo. O que todos vocês pensaram agora? Que doido. Você pensou numa bola laranja em cima de um cavalo? Não pensou? Sim, por isso que eu falei. Quem é que não pensou? Porque é assim que funciona. A cabeça reage, só que ninguém estava pensando em pensar nisso. Eu que induzi. Mas se você parar para pensar, está pensando em uma coisa, agora eu vou pensar em outra coisa. Pum, acabou. Você está pensando em outra coisa. É automático. O que você está pensando agora, Mancha? Na bola vermelha. No meio da aula você está pensando em dormir? Oi. Na verdade, pensando... Qual é a cor do logo da Remax? Vermelho e... Ótimo. No que você está pensando agora? uma placa da... Então você não está mais pensando em dormir. Rai. Hã? Não, depois eu vou perguntar para o Moishe. Então o que acontece? O Tânia ele fala para não se envolver com o pensamento. E aí ele vai trazer um conceito muito profundo que eu vou precisar da atenção de vocês. Isso se chama Ala'at HaMidot. Elevar as midot. A gente já falou que midot são as características da pessoa. Existe algo que se chama elevar isso. Qual é o conceito? Primeiro, tudo que existe no mundo tem algo positivo. Tudo. Até mesmo aquele pensamento de luxúria, ou aquela indignação, tudo tem algo positivo, ou naquilo, ou na origem daquilo. Então, por exemplo, eu estou com desejo de comer uma maçã. Não vou falar nada pecaminoso, nada, né? Eu quero muito comer uma maçã. De onde vem esse desejo? Vem do meu amor próprio. Eu me amo e neste exato momento eu estou com vontade de comer uma maçã.
É como se diz, né? Você gosta de comer peixe? Ah, eu amo peixe. Não, você não ama o peixe. Você ama você mesmo, porque se você amasse o peixe, você ia deixar ele vivinho da Silva. Você ama você mesmo, você tem vontade de comer. Então eu agora quero comer uma maçã. Isso vem do amor que eu sinto por mim mesmo. Esse amor, nas Sfirot, no mundo espiritual, vem de Chesed. Das 7 Sefirot, temos a primeira Chesed, Sfirat Omer, a gente conta a primeira semana é Chesed, que é bondade. Existe a bondade. Da bondade deriva o amor, e do amor, eu tenho amor por mim, eu quero comer. Eu tenho um desejo pecaminoso. O que é o desejo pecaminoso? É o meu Chesed, minha bondade lá de cima, que veio se expressar dessa forma. Ok? A mesma coisa com raiva. Eu estou com raiva de alguém. Estou nervoso. O que é isso? É a Sefirah de Gevurah, que é a oposta a Chesed, que é a severidade, que veio para mim e está se expressando dessa forma negativa. Na essência é positivo. Chesed, Gevurah, as 7 Sefirot são todas igualmente positivas. Mas elas podem se expressar da forma errada. Lembra que eu falei muitos meses atrás para vocês de um cara que era viciado em erotismo e ficar com moças, e de onde vinha tudo aquilo? Vinha de uma bondade muito grande dele. Ele era uma pessoa extremamente bondosa. Quando ele percebeu que ele era um viciado, então ele procurou ajuda e começou a desviar esse desejo que ele tinha por mulheres para ajudar pessoas de várias nações. Ele tinha desejos por mulheres de várias nações, ele começou a desviar essa energia, ele canalizou ela para fazer o bem para os outros. Isso acalmou o lado proibido dele. Então, na verdade, na essência, tudo é positivo. É uma energia divina que se expressa através de algo negativo. O porquê disso eu não vou entrar agora, porque é algo muito mais profundo, tem a ver, entre parênteses, com a criação de um mundo prévio ao nosso mundo. Deus criou um outro mundo que não aguentou, e dali se espalhou luzes para todo mundo, etc. Não vou entrar agora nisso. Mas na prática, o que a gente tem que lembrar é que tudo, até mesmo desejo negativo, tem uma fonte positiva. O Baal Shem Tov e o Magid Mezrich, o fundador da Hassidut, e o seu discípulo, eles escreveram sobre isso. E uma das coisas que o Baal Shem Tov escreveu é que quando vem um pensamento desse no meio da reza, o que é? É um grito daquela sefirá de onde vem. Então tem bondade, severidade, harmonia, humildade, perseverança, tudo isso é um grito daquela sefirá dentro da pessoa falando: me conserte. Eu preciso de um conserto, eu preciso arrumar isso. Então veio, de repente, no meio da reza, eu estou pensando, eu me sinto muito orgulhoso de mim mesmo. É uma das sefirot, a sefirá pode ser de Hod, de Netzach, que está brilhando e falando: me conserte, ok? Como você conserta isso? Então se usa a lógica, tá? A lógica é a seguinte, vamos voltar. Como eu vou consertar isso? Vamos voltar para o desejo por algo proibido. Falamos que o desejo vem de Chesed, de bondade. Então, na hora que isso acontece... Qualquer desejo? Qualquer desejo. A pessoa desejo quer dizer bondade para si mesmo. Isso é desejo. A vontade de matar não é desejo, é raiva. Ok? Eu posso falar... Tem palavras que hoje em dia não tem valor nenhum. Amor, desejo, paixão, não tem valor. O que quer dizer não tem valor? São tão mal usadas que perdem o verdadeiro significado. Quando uma pessoa, uma criança, um jovem, adolescente fala: eu amo sushi, eu vejo meus alunos: eu amo a comida da escola. Não, isso eu nunca escutei. Mas eu amo isso. Não, você ama teu pai, tua mãe, teus avós, Deus. Você não ama uma comida. Então são palavras que são mal interpretadas, ok? Então temos o amor, temos a raiva, amor proibido. Mal colocadas. Mal colocadas, exato. Então, o que se faz para elevar
Isso, então tem um desejo muito forte, que falamos que vem de bondade, então se usa a lógica. Se por uma coisa material, ou até profana, depende do caso, eu tenho tanta bondade, eu quero que aconteça bondade, mas ainda eu devo querer ter para o Criador do Universo. É uma forma de pensar, onde você leva aquele sentimento para Deus. Vimos isso quando falamos de Yaakov e Yosef. Yaakov finalmente vai encontrar seu filho perdido por 22 anos, ele vai abraçar o filho, e lemos que o filho abraçou o pai, o vice-rei do Egito abraçou Jacó, e Yaakov não abraçou o filho. O que ele estava fazendo naquela hora? Shema Israel, ele estava recitando o Shema. Por quê? Porque ele falou, uau, eu estou sentindo agora um amor tão grande, eu estou vendo meu filho, que eu achava que tinha morrido, depois de 22 anos, finalmente eu vejo ele, eu estou sentindo um amor intenso, não dá para mim, é imensurável. Era tão forte, ele falou, eu vou usar esse amor para Deus. Eu vou agora recitar o versículo Shema Israel, vou recitar o versículo que me mostra a conexão com Deus. Ele canalizou para Deus. Claro que depois ele abraçou o filho, ele ficou com o filho. Está escrito que os melhores anos da vida de Yaakov foram os 17 anos que ele ficou com o filho. Mas naquele momento ele falou, que oportunidade que eu tenho. Um amor tão intenso eu vou usar para Hashem. Então a mesma coisa, o Yaakov é macrocosmo, né? Patriarca. Mas no nosso micro também é. Eu tenho um sentimento, deixa eu usar para Hashem. Já escutei isso uma vez, que quando alguém se machuca, uma criança principalmente, um jovem, se machuca e chora, fala, pensa em tchuvá, pensa em consertar teus pecados. Quem chora pelos pecados? Às vezes antes de Yom Kippur. Então a gente não tem o hábito. Agora que eu estou chorando, que eu estou com alguma dor, deixa eu chorar também por isso. Canaliza. Não é que você vai sentir menos a dor, mas pelo menos você já está usando algo que está acontecendo para o positivo. Ficou claro isso? Sim. Na verdade, psicólogos também fazem isso. Psicólogos, quando vem alguém com trauma, eles procuram na essência lá atrás onde que está esse problema. Qual é a origem? Às vezes é uma palavra que alguém falou que traumatiza, às vezes é uma Yiddish Mame. Espero que ela vai assistir isso um dia. Mas é algo que causa na origem, você nem vai falar, não, peraí, mas essa proteção, isso que eu te protegi, te fez ser uma pessoa insegura? Sim. A origem tem tudo a ver. Então, a mesma coisa, bondade, o chesed, uma coisa boa, às vezes pode também ser canalizado para algo negativo. Isso se chama Halaat Amidot, elevar as midot. Eu tenho a midá de bondade, de chesed, mal utilizada, e eu elevo e uso isso para o serviço a Deus. Gostaram dessa técnica? Boa. Shaul, se souber onde eu estou lendo, me lê as próximas palavras. Yei, shotei la'asok ba'alalat amidot shel ha'machshava zara. Me traduz. Traduz agora. Ele também não deve ser tão tolo a ponto de se empenhar na sublimação das virtudes do pensamento estranho. Olha só, a gente falou que tem essa técnica, pareceu um pensamento errado no meio da reza. Tem a técnica de elevar, o que o Alter Rebbe fala? E não seja um tolo de se ocupar com isso. Sublimação das midot. Bom, não seja tolo. Primeiro que esse não seja tolo, tem gente que diz que são as palavras mais importantes de todo o Tânia. Tânia veio falar não seja tolo. É isso. Mas, interessante. O Baal Shem Tov e o Magid, que eram os mestres do Alter Rebbe, o autor do Tânia, ensinaram essa técnica. E veio o Alter Rebbe e fala, não seja tolo de fazer isso. Por quê? Não deve ser tão tolo a ponto de se empenhar. Por quê? Pelo seguinte, só pode se ocupar com essa técnica uma pessoa que tem um nível muito elevado. O Remedel Futter falava que ele sempre falava para as pessoas, você quer mudar a vida, quer fazer tchuvá, pensa no futuro, o que você vai fazer? Não fica pensando no teu passado. Por quê? Você vai pensar no que você fez de errado, eu não deveria ter feito isso. Aí você lembra que na verdade naquela hora foi bom, né? Geralmente o pecado é
mechaia. Depois a gente chora. Mas na hora do pecado é bom. Então a pessoa está pensando tanto no passado dele que o que vai acontecer? Ele vai acabar se envolvendo novamente com aquele pecado. Então o Tani ele fala, não seja bobo de tentar elevar esse sentimento que você tem um desejo e é chesed e é bondade, então é bondade para Hashem. Não, porque se eu estou pensando num desejo negativo, proibitivo para mim, um sentimento proibitivo, eu não tenho nível para elevar isso. Eu sou uma pessoa normal, comum. Se eu penso na raiva que eu tenho de alguém, eu só vou aumentar essa raiva. Não é para qualquer um esse tipo de exercício. Como o Tânia segue, Kanodá, como é sabido, que lo lembrou de varimahem ela la tzadikim. Isso que o Baal Shem Tov e o Magid ensinaram, que você pode elevar os teus sentimentos, é só para o tzadikim, só para alguém perfeito. Uma pessoa normal não deve fazer. Claro, algo pequeno, por exemplo, puxa, eu estou muito feliz. Eu vou fazer hoje uma coisa muito legal, mas eu vou rezar antes, eu vou levar essa alegria para minha reza também. Eu consigo isso. Isso não precisa ser um grande tzadik, mas se eu tenho um desejo errado durante a reza, não é para eu me ocupar em elevar isso, porque só um tzadik consegue. E aí vem uma pergunta óbvia, então. Peraí, Rabi, alguns capítulos atrás, você falou que o tzadik não tem desejo errado nenhum. Ele nunca tem um pensamento proibido, nunca. E agora fala que essa técnica de elevar o pensamento, o desejo é para o tzadik. Ele tem ou não tem? Então, só para responder o que o Shaul falou, o que a gente faz é o que está no começo do capítulo. Pensa em outra coisa. Desvia o pensamento. Eu não estou conseguindo pensar na reza. Pelo menos pensa numa coisa menos proibida. Uma coisa positiva. Depois volta para a reza. Mas isso de elevar a essência do pensamento, como ele fala, é para o tzadikim. Só que o tzadikim não tem maus pensamentos. Então, de onde vem? Seguindo Tânia, um tzadik, ele não tem pensamentos estranhos. Estranhos eu estou falando não de estranho de doido. Estranho quer dizer alheio a ele. Um tzadik não tem pensamentos estranhos próprios. O que ele tem é de outras pessoas. Se de repente no meio da reza aparece para um tzadik um pensamento que não condiz com ele, não é dele. Por quê? Porque o Yetzirará dele, o mau instinto está desativado ou nem existe. Então de onde vem esse pensamento? Óbvio que não vem dele. Vem de outra pessoa. Como ele trouxe no Tânia, no capítulo 2, que em cada geração tem os cabeças do povo, dos milhares de Israel, que a alma deles é como o intelecto ou a cabeça da alma dos outros. Então cada a alma deles se enquadra numa parte do grande corpo que é o povo judeu. Os sábios, os tzadikim, são a cabeça. Então às vezes acontece uma coisa, se eu picar meu dedo, Hazeh Shalom, quem sente dor? Não é o dedo. O dedo não sente dor, é a cabeça. Né? O nervo leva... a cabeça entende que o dedo está com problema. Então a mesma coisa, às vezes o tzadik, o grande tzadik, ele tem um pensamento errado, mas que obviamente não é dele. E por isso, na verdade, nas entrelinhas do Tânia, ele fala quão importante é você estar conectado com o tzadik, com o justo. Porque muitos dos nossos problemas são resolvidos através dessa conexão. Por exemplo, o Rebbe Maharaj, que é o quarto Rebbe do movimento Chabad, ele recebia pessoas para audiência particular. Então as pessoas faziam uma fila, que nem o nosso Rebbe. As pessoas faziam uma fila, entravam, falavam com ele, problema, saíam. E tinha um problema muito grande, o Rebbe suava demais. Bicas. Suava. Então depois de 1 hora de audiências, o Shamesh, o ajudante dele, tinha que trazer uma troca de roupa para o Rebbe. Uma vez esse Shamesh reclamou com outros Hassidim e falou, puxa, que o Rebbe soa tanto numa conversa? O que tem a ver soar tanto assim? E o Rebbe escutou. Ele chamou o Shamesh e falou o seguinte, quando alguém vem me falar de um problema, ele quer consertar algo errado nele, eu não tenho esse problema que ele tem. Então eu preciso me colocar nos pés dele, no sapato dele. Então
de uma forma espiritual, eu troco de roupa. Eu saio de mim e eu entro nele. Eu entendo o problema dele. Tá bom? Só que só eu entender, sentir o problema dele não é o suficiente. Agora eu tenho que dar um conselho para ele. Então eu deixo ele e volto, visto minhas roupas de Rebbe, e eu oriento ele. Agora eu recebo mais ou menos 20 Hassidim por hora. Isso quer dizer que eu troco de roupa 40 vezes. Você acha que isso não faz alguém suar? Ficar trocando tanto de roupa? Por isso que ele tinha que trocar depois de roupas físicas. Por que isso? Porque um Rebbe, ele sente o outro. Quem é conectado a ele é como se fosse um galho de uma árvore. O Rebbe é a raiz, o Rebbe é o tronco. O tronco sabe o que acontece com o galho. Uma outra história bonita do segundo Rebbe de Kharkov, Kharkov, eu acho que fala assim, Rebbe Israel Friedman, Rebbe Israel Friedman, que ele também recebia as pessoas, era na época de uma guerra, e ele, uma das coisas que ele fazia, tinha muita avat Israel, muito amor ao próximo, e ele ativamente ia contra o alistamento dos judeus no exército. Por quê? Porque o exército fazia de tudo para o judeu não cumprir nenhuma mitzvah, tirar o judeu da religião. Então ele ativamente ia contra. Um dia veio para ele um pai, chorando: Rebbe, ajuda meu filho, por favor, meu filho foi convocado para o exército, eu não quero que ele vá, Rebbe, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Rebbe parou, falou para esse pai: repete. Oi, Rebbe, meu filho vai para o exército, me ajuda, eu não sei o que fazer. Repete, uma terceira vez. E de novo o pai contou tudo, o tzures dele, que o filho vai para o exército. O Rebbe olhou nos olhos desse pai e falou: o quê? Você não sabe que é obrigatório para o alistamento militar? Como que teu filho não vai? Temos que defender nossa pátria. E esse pai foi embora. Passaram-se 3 dias e um oficial do exército veio cumprimentar o Rebbe. Falou: muito obrigado, Rebbe. Olha, você é uma pessoa especial. Sempre vieram boatos no exército que o senhor era contra o alistamento e vimos que o senhor é a favor. O que acontece? Aquele pai era um soldado disfarçado. Quando o oficial foi embora, os Hassidim, os seguidores mais próximos do Rebbe, falaram: não, Rebbe, como o senhor soube disso? O Rebbe falou: o quê? Soube o quê? Não, como o senhor soube que aquele pai era falso, ganhando um soldado? Eu não sabia. Como assim? Né? O senhor se comportou diferente com ele? Não, eu não sabia. O que eu sabia naquele momento é o seguinte: quando alguém vem com um problema para mim, uma dor, eu sinto a dor dele. Eu escuto a pessoa chorando e eu sinto a mesma dor dentro de mim. Quando aquele homem veio, chorou, eu não senti a dor. Eu falei: eu devo estar com um problema. Devo estar com, como chama? Do tapa a artéria. Entupido, tá entupido. Tá entupido. Tem algum problema, eu não estou sentindo a dor dele. Eu pedi para ele repetir. E de novo, quando eu vi que eu não sentia nada da dor dele, eu entendi que ele não estava com nenhuma dor. Então, se ele não está com nenhuma dor, quer dizer que blefe. Sabia que não tinha verdade. Foi um teste ou foi um mais sensitivo? Foi uma coisa que eles sentiam espiritualmente. Então, um Rebbe, ele sente a dor de quem é conectado com ele, de quem vem falar com ele. Judeu ou não judeu, não tem a ver com... De maneira natural. Sim, porque... É como se fosse sentir de uma forma abstrata. Não, você sente. Óbvio, não vou nem falar que não é físico, porque... Quem era o Rebbe? Tzemach Tzedek, um dos Rebbeim, uma vez mostrou para um Hassid que veio falar dos pecados que ele cometia. O Rebbe levantou assim a capota e mostrou manchas que ele tinha. Ele falou: saiba que essas manchas que eu tenho são por tua culpa, pelos teus pecados. Em vez de você ficar com isso, eu estou com isso. É forte. Mas o que acontece é, nós também temos isso. Uma pessoa que tem empatia também sente a dor do outro. Só que o Rebbe não é apenas empatia. A gente falou, é uma conexão. Assim como se eu apertar muito forte tua mão,
tua cabeça vai sentir isso, porque é conectado. Da mesma forma, o Hassid, alguém que se conecta com o Rebbe. Não Hassid quer dizer barba, capota, etc. Alguém que se conecta com o Rebbe, ele consegue sentir. Entre o Rebbe e pessoas normais, porque nós humanos não temos essa sensibilidade. Não nesse nível, com certeza não. Não nesse nível. Não. Por isso que a Então, gente pode ser enganado por outras pessoas. hã? Pode ser enganado por outras pessoas. Sim, não, a gente está falando de Rebbeim, pessoas que são realmente a cabeça. E por que a gente está falando? Quando um Rebbe, um tzadik, aparece no meio da reza dele um pensamento errado, não é dele, é de algum Hassid, alguém que está conectado com ele. Então, o Rebbe, o que ele faz, ele consegue elevar, usar aquele sistema de elevar a bondade e o desejo, ele consegue fazer isso. Mas uma pessoa normal, isso não acontece. E sim, para quem? Então isso que o Rebbe falou, não seja tolo de tentar isso, é para quem os pensamentos são dele mesmo e ninguém mexe. Quer dizer, o que vem do lado esquerdo do coração. E aí, por que ele não pode usar essa técnica de elevar? Como ele vai elevar algo para cima quando ele mesmo está embaixo? A gente está falando da própria pessoa. Um tzadik que está lá em cima, então ele vem e consegue puxar o negativo para o positivo. Agora, a própria pessoa que tem um mau pensamento, ele está embaixo. Como que ele vai elevar se ele está amarrado embaixo? Os tzadikim, eles têm o temor e amor a Hashem puros. Eu não tenho. Então, como que eu vou conseguir pegar essa tentação que eu tenho e transformar em algo positivo? Se eu estou abaixo daquilo. Que nem areia movediça. Uma pessoa, quando ela cai na areia, não adianta. Ele precisa de alguém de fora para puxar ele. Quanto mais ele tentar, mais ele vai afundar. Quanto mais eu tentar meditar no meu desejo, na minha raiva, para elevar aquilo, mais eu vou afundar dentro daquilo. E por isso mesmo que um psicólogo, terapeuta, ele também tem que ter o psicólogo dele. Tem que ter o terapeuta dele. Um rabino tem que ter o próprio rabino. Aselech harav, está no Pirkei Avot, faça para ti o mestre. Por que eu tenho que ter um rabino? Eu não sou alguém que sabe. Se eu não sei na minha cabeça, eu sei no livro, eu abro o livro, vejo. Se eu não sei no livro, tem o Google. Por que eu tenho que ter o meu rabino? Porque nas minhas próprias questões, eu não tenho como me ajudar. Como diz o ditado, santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro, aí já não lembro. Espeto de pau. Então, um psicólogo, por que ele tem que ter um psicólogo? Ele não é o cara que sabe tudo? Sim, dos outros. De si mesmo, quando é nogueia badavar, quando a pessoa tem a ver com aquilo de forma tão íntima, ele não tem como resolver. Não adianta toda a teoria e um monte de livro de autoajuda. Isso é muito bom para passar para o outro. Então, reze para sempre ter um bom amigo que saiba autoajuda também para te ajudar, não para se autoajudar. É fácil dar conselho. Mas a verdade é que isso de ajudar alguém a sair do buraco não precisa ser só um tzadik. Isso que o Tânia traz, sim, mas às vezes um bom amigo já é o suficiente. Está escrito que se a pessoa tem uma preocupação no coração, ele deve conversar com o amigo. Não que o amigo tem que responder, às vezes só conversar, só ele falar, o amigo fala, tá aí tua resposta, tá na tua própria pergunta. Tem muito disso. Então, mas a própria pessoa, ele não tem como elevar e etc, como a gente falou antes. Então, tá, eu entendi. Parece um mau pensamento, eu devo ignorar ele. Essa é a receita do Tânia. Só que agora vamos filosofar um pouquinho. Por que Hashem me mandou esse mau pensamento? Moshe ele perguntou antes algo assim. Por que Hashem me mandou? Então, a pergunta pode levar o quê? A tristeza. Quer dizer que Hashem não gosta da minha reza? Quer dizer que minha reza é insignificante? Se Hashem permitiu que eu tenha esse tipo de pensamento? Afal pequeno, o Tânia diz, mesmo assim, a pessoa não pode ficar triste por isso. Não pode deixar ele ficar para baixo. Por quê? Porque quando a gente serve a Deus estudando ou rezando, tem que ser com quê? Com alegria.
Falamos várias vezes que a alegria é fundamental. Então, se aparecer um mau pensamento, não começa a se jogar para baixo. Ah, que eu não presto, por isso que eu penso no meio da reza. Não tem nada a ver, tem que estar com alegria. E mais ainda, o Tânia dá a segunda parte da receita. A primeira parte é, pare de pensar nisso. A segunda parte é, fortaleça a tua reza. Quer dizer, reze com mais intenção, se coloque mais dentro da reza. E com mais alegria. Se você estava cantando normal, apareceu um mau pensamento, agora você vai pular na cadeira. Você tem que realmente estar alegre. Porque senão você corre risco de estragar tudo que você fez até agora. O Rebbe, Mesmo com mau pensamento. você já não está mais com mau pensamento, você já desviou dele. Mas o Rebbe fala uma dica importante para quem está vagando muito a cabeça durante a reza é olhar nas letras do Sidur. Porque a gente sabe rezar. O pensamento vai e volta. Então, olhe dentro do Sidur. O Rebbe disse, se isso não ajudar, olhe nas nekudot. Isso tem só no lado hebraico. Olhe nos pontinhos das letras. Olha, leia de verdade. Isso também vai ajudar, porque de repente teu foco está lá. Você está rezando, que é o que você deveria estar fazendo naquele exato momento. Você está vibrando com aquilo. Então, tira da cabeça e aumenta a potência da alegria. E ele deve colocar na cabeça que de onde veio esse pensamento é da clipá, da parte negativa, que está no átrio esquerdo do coração, que faz uma guerra com Benoni, a famosa batalha que a gente já falou tantas vezes. De onde veio o mau pensamento? Veio daquele lado esquerdo. Então você faz o seguinte, reze com mais intenção, e aí você vai conseguir passar por isso. Não é que você vai fazer uma mitzvah quando não pensar, porque a gente já falou, isso é no meio do dia. Na reza você vai conseguir rezar de verdade. Se Deus quiser, na continuação, a gente vai ver sobre como funciona essa batalha do Yetzer Hara, por que ele faz isso, especialmente na reza. Especialmente na hora que a pessoa está ocupada com Torá, aparecem esses maus pensamentos e vai discordar um pouco da filosofia comum do mundo, mas isso é cenas dos próximos capítulos. Chaim.